Bom, pessoal, a pedidos do meu amigo Leonardo, ele pediu para fazer um vídeo sobre exercício e Covid-19. Então, vamos primeiro recapitular algumas coisas. Duas características que são marcantes na infecção pelo vírus SARS-CoV-2 é um negócio chamado tempestade de citocinas, ou seja, você acaba tendo uma hiperprodução de citocinas pró-inflamatórias e também um aumento dos níveis de angiotensina 2. São dois fatores que são muito interessantes da gente discutir. Pensa assim, o vírus ele entra na célula se ligando no receptor chamado de ECA2. E aí é importante a gente lembrar da fisiologia. Lembram daquele sistema renina-angiotensina-aldosterona? No qual você tem um angiotensinogênio virando angiotensina 1 e depois a angiotensina 1 virando angiotensina 2 por ação de uma enzima chamada ECA, enzima conversora de angiotensina, que inclusive muitas medicações para tratar hipertensão inibem essa enzima. A angiotensina 2 no pulmão ela vai ter efeito pró-inflamatório. E aí a angiotensina 2 via ECA2, ela é convertida em angiotensina 1 a 7. E esse tipo de angiotensina vai ter efeito anti-inflamatório. Quando o SARS-CoV-2 liga na ECA2, e com isso, via a proteína chamada proteína S, proteína spike, o vírus entra na célula e joga o seu RNA, e com isso você tem a produção de mais vírus ainda. E com isso, você acaba diminuindo a conversão de angiotensina 2 para angiotensina 1 a 7. E aí você vai ter um aumento nos níveis de angiotensina 2. E com isso, você vai ter o efeito pró-inflamatório da angiotensina 2 no pulmão. Uma outra questão também é o aumento na produção de citocinas pró-inflamatórias, por diversos mecanismos. Uns estudos têm mostrado que talvez o vírus se comporte como um PAMP, são os padrões moleculares associados ao patógeno, que acaba sendo detectado por receptores em células imunológicas, chamados Toll-like receptor. E aí você vai ter um aumento da produção de citocinas pró-inflamatórias. O vírus se liga no receptor TLR, e aí com isso você tem um aumento da produção de citocinas pró-inflamatórias. Você tem também a produção de inflamassomos, que é um complexo proteico intracelular responsável pela produção de interleucina beta. Enfim, você tem diversos mecanismos pelo qual o vírus acaba gerando o que chama de tempestade de citocinas. O exercício físico, ele vai ter algumas questões interessantes. E aí um parêntese, desculpa, eu fiz aspas. Um parêntese. Evidentemente que não temos estudos com pacientes infectados por Covid-19 e exercício físico e saber quais os efeitos que o exercício físico gerou nesse grupo. O que podemos fazer é pensar nos efeitos do exercício físico em vias que o SARS-CoV-2 atua. Por exemplo, quando você contrai seu músculo, quando você faz um exercício aeróbico, quando você faz treinamento de força, você precisa de ATP, que é a nossa moeda energética. E aí você vai quebrar o ATP em ADP. Com o passar do tempo, com o passar desse processo, você acaba aumentando os níveis do AMP. Quando os níveis de AMP aumentam, isso sinaliza para uma proteína fundamental para o nosso corpo, que é a MPK, proteína quinase ativada por AMP. A MPK, ela estimula a conversão de angiotensina 2, aquela mesma que está aumentada em pacientes infectados pelo SARS-CoV-2, que causa efeito pró-inflamatório no pulmão. Ela estimula a conversão da angiotensina 2. E com isso você acaba atenuando os efeitos inflamatórios da angiotensina 2. Um outro ponto fundamental também do exercício é o efeito anti-inflamatório que o exercício tem. O exercício físico ele consegue liberar o que chamamos de miocinas, que são moléculas liberadas pelo seu músculo durante a contração, como, por exemplo, a interleucina 10 e a interleucina 37, que vão diminuir a produção de citocinas pró-inflamatórias.
Outro ponto interessante também é que o exercício físico ele diminui a quantidade de Toll-like receptor na membrana de células imunológicas, portanto, exercendo efeito anti-inflamatório. Agora, é importante deixar alguns pontos claros. O exercício físico não vai curar a Covid. Não adianta você estar infectado por Covid e achar que fazer exercício físico vai ser a salvação. Não é. Você tem que ter o distanciamento social, você tem que estar sempre lavando as mãos. Então, entendo, exercício físico não vai curar. Se você tiver com falta de ar ou com alguma questão mais grave, não ache que se você for fazer exercício físico, você vai ser curado, porque não é assim que funciona. Eu apenas estou tentando trazer algumas nuances do exercício físico que pode auxiliar, que pode atenuar os efeitos deletérios pelo SARS-CoV-2. Então, 3 pontos. Estímulo da MPK no pulmão e com isso estimulando a conversão de angiotensina 2 e o efeito anti-inflamatório causado pelo exercício. Quando surgirem estudos com pacientes infectados pelo SARS-CoV-2, com diversos tipos de graus e praticando exercício físico, e os efeitos do exercício físico quais serão, aí nós teremos uma visão mais clara dos efeitos do exercício. Mas o que nós precisamos ter em mente volto a falar, o exercício físico pode atenuar os efeitos deletérios pelo SARS-CoV-2, certo? Valeu!